também me faz muito bem, né? Porque essas figuras todas fizeram parte do meu mundo acadêmico desde 92, quando eu entrei no PET, que era uma bolsa da CAPES que existe até hoje. Então, não foi só o Cabral que eu estudei, assim, de um modo muito singelo, né? Uma dissertação, quando eu tinha o quê? 23 anos, mas estudar também o Piazza e estudar o Franklin Cascais, no momento, na década de 90, quando não se falava muito de Cabral e de Piazza, eles estavam meio que no gueto, assim, né? Eu me sinto honrada e feliz por estar aqui discutindo Cabral, porque em determinados momentos esses autores, não só Piazza como Cabral, mas como tantos outros, estavam meio que deixados de lado. E assim, a questão hoje afro, naquele momento ainda era discutida como a questão do negro, né? Na década de 90, depois veio a Lei 10.639 e em seguida a 11.645, que vai ampliar a questão afro e a questão indígena, né? Então, o Cabral entrou na minha discussão por conta dessa preocupação que eu tive no primeiro momento aqui no estado de eu, catarinense, não ser reconhecida enquanto tal, né? Então, de vez em quando eu era abordada, até não fui mais, na rua, dizendo, mas tu não é catarinense, assim, com esse sotaque de manezinha, né? Não, mas tu não é catarinense, porque em Santa Catarina não tem negro, tu é nordestina, tu é baiana, né? Em vários momentos. E, assim, isso tudo por conta também da história, né? Que conseguiu, juntamente com vários discursos de governos estaduais, de produzir mesmo uma imagem de Santa Catarina como a Europa do sul do país, né? Então, assim, falar de Cabral me reporta várias temáticas, né, desse ser multifacetado também, mas de várias temáticas que giram nesse entorno, né? Então, assim, a minha discussão de Cabral, ela aparece na minha dissertação, né, uma dissertação que foi defendida em 95, e assim, foi um parto que não ocorreu, assim, porque eu jamais parei para discutir o Cabral em particular, em especial, né, e mesmo a minha dissertação, a discussão veio em seguida, assim, né, um tempo depois, ela veio a calhar. Então, é a primeira vez que eu sento, né, uma honra, então, um prazer, e vou falar um pouquinho, assim, de um modo muito tranquilo sobre Cabral, porque eu não faço parte aqui da UFSC, né, e assim, não estou vinculada a nenhuma bolsa, não estou recebendo nenhum recurso, então isso me dá uma certa liberdade e um certo descompromisso, que não é um descompromisso enquanto historiadora, mas um descompromisso, assim, com as notas de rodapé, ou aquela preocupação que a gente tem enquanto estudante de mestrado e doutorado, com aquela bolsa que tu tem que honrar, né? Então, aqui, a minha conversa é uma conversa bem light, né? E, assim, a minha temática Cabral, eu considero, assim, por conta de tudo ainda que a gente precisa descobrir, né? Não só de Cabral, mas de Piazza, e como um passo inicial, assim, quem sabe até para minhas próximas pesquisas. Agora, no momento, não tenho nenhuma em ação. Mas, assim, das várias facetas do Cabral, mas ainda falando um pouquinho do meu mestrado, né? Como é que eu chego em Cabral e Piazza? Eu chego em Cabral e Piazza porque eu quero saber as minhas temáticas todas, assim, que vai do negro à saúde, a questão da saúde, que foi a questão de menopausa, assim, trabalho com temáticas bem variadas, foi sempre por conta de questões que surgiram, assim, por que isso, por que aquilo, eu queria responder e procurei responder isso enquanto historiadora. Então eu fiquei curiosa com essa coisa de uma negra, né, catarinense, que não era reconhecida enquanto tal. E já fazendo parte do PET, entrei uma vez aqui no museu e vi estava exposto no hall de entrada um conjunto de esculturas do Franklin Cascais, que eu não lembro mais qual era, e
naquele conjunto de esculturas, eu percebi que algumas figuras ali não eram manezinhas por excelência, né? Pelos traços das figuras, deu para perceber que existia um quê de negro naquele mundo açorita. Então, por conta disso, e depois eu fui trabalhar com alguns grupos de esculturas e o Franklin reproduziu danças de negros afro, né, hoje. E por conta disso, cheguei nos historiadores ditos tradicionais, né, vinculados ao Instituto Histórico, Cabral e Piazza. Então, a minha discussão na minha dissertação foi, eu escolhi essas duas figuras, né, Cabral e Piazza, e fiz essa discussão. Peguei esse montante, que não é pequeno, esse mundo que foi escrito por Piazza e Cabral, e tentei perceber em todos os textos deles o que se falava sobre o negro em Santa Catarina. E assim, o Piazza tem um livro específico sobre negro, mas assim, o que existe em comum em todos os textos que eles escreveram, né, e assim, às vezes a questão do negro aparece lá no subcapítulo de um capítulo, né, lá nas páginas finais, é dizer o quão pequeno era o percentual de negros no Estado e, na maioria das vezes, eles justificam, né, a coisa de não se falar do negro por conta desse contingente considerado pequeno. Então, em vista disso, eu fiz essa pesquisa para mostrar que se existe uma quantidade pequena ou grande, não é razão para não se falar sobre a temática do negro. Mas assim, o que eu vou falar aqui sobre o Cabral, né, deixando um pouquinho de lado a minha trajetória de mestrado e como eu trabalhei Cabral e Piazza na minha dissertação, é falar um pouquinho desse Cabral historiador, essas várias facetas do Cabral, né? Mas o que eu escrevi numa parte, acho que no primeiro capítulo da minha dissertação, quando eu falo particularmente da vida desses dois historiadores, do Cabral e do Piazza, foi de mostrar como é que eles se transformam nessas figuras de peso para a historiografia catarinense, a ponto de, na minha época de estudante, não sei como é agora, porque muitas dissertações, né, de lá para cá, muitas dissertações, muita produção, muito do que se fez aqui no programa de pós-graduação foi publicado, né, e muito do que foi publicado chegou nas bibliotecas, né, em especial nas bibliotecas públicas do município, né, das cidades. Então, mas até um tempo atrás, quando se falava em história de Santa Catarina, de se procurar sobre história de Santa Catarina numa biblioteca, era um Cabral e um Piazza que a criança ia estudar, né? Tem um livro do Piazza, História de Santa Catarina, né, uma versão fininha, lada, que foi por muito tempo trabalhada nos vestibulares. Eu também não sei se continua sendo trabalhado esse livro, né? Então, isso tudo para mostrar o peso que esses dois historiadores têm para a história de Santa Catarina, para a nossa historiografia. Então, uma parte desse meu capítulo, acho que foi o primeiro capítulo da dissertação, inspirada no Sertor e no Legoff, né, eu tento mostrar a faceta, né, falando mais especificamente do Cabral, tento mostrar como ele se transforma nesse ícone da historiografia catarinense, mas tentando buscar na fala dos próprios historiadores, né, dos jornalistas e críticos que fazem parte desse grupo do Cabral e desse nosso grupo, né, porque, querendo ou não, o historiador, o estudante na área das humanas, a gente está sempre falando entre a gente mesmo, né? Não é à toa que nessa sala aqui, né, tenham poucos, né? A gente sempre fala entre a gente, entre um pequeno grupo. As nossas publicações é um pequeno grupo que lê, né? E muitas vezes, na maioria das vezes, elas ficam empoeiradas numa biblioteca e um público maior não tem acesso. Então, eu pego isso pode, né, assim, para quem é de fora, então, isso parece óbvio, tá? Mas
Tu vai falar, tu vai chamar para falar desse pessoal de Cabral e de Piazza, seus próprios pares, mas é sempre isso que a gente faz, né? Num prefácio de um livro, numa defesa de dissertação, são os nossos pares que a gente chama. E são esses pares que vão ler e são esses pares que dão aval para aquilo que a gente lê, né? Esses poucos. Então eu tentei, como eu já falei para vocês, assim, de modo muito singelo, né? Nas primeiras leituras lá da década de 90, né? Tentei perceber como esse pessoal vai, através de suas falas, em prefácios, em apresentações de textos do Cabral, como eles vão transformar o Cabral num verdadeiro enciclopedista, né, da história de Santa Catarina. Porque se a gente for ver o montante de Cabral e de Piazza, ele está sempre chamando Piazza, não existe outros que escreveram tanto quanto eles. Então, assim, eu vou ler algumas partes de um artigo até. Tem uma revista da UDESC, da Percursos, que saiu toda sobre Cabral, eu não lembro em que ano foi. E agora eu tenho um artigo, que foi parte desse artigo, que saiu agora na revista de Santa Catarina. Santa Catarina é história aqui do programa, da UFSC, né? Então, o ofício de historiador é um tornar-se. Além de produzir e publicar, faz-se necessário percorrer espaços culturais, lecionar, manter contato e ser reconhecido pelo seu grupo. O fazer de historiador é um exercício que requer a dedicação de uma vida. A obra de Oswaldo Rodrigues Cabral e sua proliferação ultrapassam o espaço da Academia Catarinense de Letras, do Instituto Histórico e Geográfico de Santa Catarina e da Universidade Federal. Seus pares conferem-lhe o título de um dos mais significativos historiadores catarinenses. Segundo Certeau, a produção historiográfica é sempre produto de um lugar. Em função desse meio e seguindo seus estatutos, se desenrola o fazer histórico. Então, os espaços pelos quais Oswaldo Rodrigues Cabral circulou em Santa Catarina são importantes, né, para a gente perceber a dimensão que essa figura do Cabral tem para a produção do Estado, né? Então, professor, jornalista, médico, historiador, Oswaldo Rodrigues Cabral legou-nos uma produção que o aponta como um dos mais significativos estudiosos da história catarinense. O modo como se constitui um vulto, historiador de notoriedade, é esse fazer-se, né, desses pares que eu mencionei. Então ele vai trilhar por várias instituições, né, e é considerado a meu ver, né, um historiador com pretensão enciclopedista no sentido de que sua obra abrangiu conhecimentos e saberes dos mais variados. Então ele vem, né, como o professor já mencionou, ele se forma em medicina no Rio de Janeiro e retorna para cá em 36, com 33 anos. Né? Ele vai clinicar, vai lecionar também na Faculdade de Direito e Filosofia, né, na cadeira de Antropologia Cultural. E desde então, né, não só como médico, ele vai atuar em várias frentes. Né? Então, ele, ainda em 38, com 35 anos, ele vai publicar 2 textos: Problemas Educacionais de Higiene, né, que é a tese dele, de medicina, e Santa Catarina, História e Evolução. E nesse mesmo período ele foi empossado na Academia Catarinense de Letras. Já em 1949, ele vai assumir a Subcomissão Catarinense de Folclore, que a professora mencionou, e ele vai estar à frente da revista da instituição. Ele só vai deixar a direção da revista em 1956. Ele vai criar um Instituto de Antropologia, né? Ele vai dirigir entre 1968 e 1970, né? Que é o diretor da instituição. E nesse período também existem inúmeras pesquisas e publicações, muitas dessas orientadas pelo próprio diretor. Nos seus últimos anos de medicina, ele diz que vai
começar a atuar enquanto historiador, né, vai se dedicar mais de modo integral à história, que sempre foi uma das suas, o que ele chamou de hobby, né? Então ele tem a escrita do Cabral, né, é um fazer historiográfico, uma perspectiva dos institutos históricos e geográficos. Aí eu pensando no que a professora falou, não tem como, né, separar essa figura de médico de historiador. E assim, quando eu estava falando dele enquanto médico, né, e de professor, porque ele está sempre buscando essa questão da higiene, eu pensei nas críticas que ele vai receber. Eu estou fugindo agora do meu texto, conversando contigo. Nas críticas que ele vai receber, assim, umas críticas muito meio que sutis do próprio Piazza, por conta dele não ter essa formação de historiador. Porque assim, eu percebi que existe meio que uma, não sei se posso chamar de rixa, né, entre Cabral e Piazza, porque eles estão sempre, não é que disputando, mas sempre trilhando nos mesmos espaços culturais. E por mais que o Cabral tenha essa formação universitária, ele não tem a formação de historiador, que essa formação de historiador que o Piazza está sempre puxando. E por mais que o Piazza reconheça o trabalho do Cabral, tem um momento aqui até que eu vou citar, o Piazza se coloca em outra frente. Ele não se acha igual ao Cabral. Então assim, tem aqui um momento que eu começo a fazer, eu cito algumas falas de algumas pessoas que vão dar aval do que o Cabral vai escrever, né? Não foi por acaso que na maioria dos textos escritos por Cabral se colocava em evidência uma história que enfatizava fatos políticos, administrativos, assim como autoridade numa narrativa cronológica. Como exemplo, evidencia-se seu primeiro livro de história, Santa Catarina, História e Evolução, publicado em 1978. Mas Cabral dizia-se crítico daqueles que se faziam uma história obedecendo a uma determinada metodologia, não se afastando da avidez da cronologia. Ao mesmo tempo, entusiasmava-se com aqueles, abre aspas, que se preocupavam com os seres humanos, agrupados em sociedade, que vivem e fazem a história. Prefiro estes porque a questão é comentar os fatos com clareza, que torna atraente o estudo. No apanhado geral dos principais textos publicados por Cabral, é possível perceber que apenas em um momento específico o estudioso apresenta-nos uma escrita da história diferente. Aí eu falo aqui, né, do que a professora mencionou também, do livro Nossa Senhora do Desterro, né? Trata-se de 4 volumes, editado em 1971, e foi seu último texto publicado em vida, onde a linguagem, o estilo e a forma encontrados pelo pesquisador são únicos, principalmente se traçarmos um paralelo com seus outros textos. Ele posicionou-se e muitas vezes pareceu fazer parte do contexto narrado, através de uma crônica que procurou retratar a personagem, aí abre aspas, depois ele diz, né, modesta e simples, de gente que não costuma frequentar as páginas da história, ao lado de figuras imponentes de farda e anel. Então, assim, nesse texto aqui, assim, como a professora mencionou, eu até não sabia, que Nossa Senhora do Desterro, então, foram vários textos que ele publicou e que depois ele consegue reunir nesses 4 volumes. Vários capítulos
E assim, nesse fazer do Nossa Senhora do Desterro, a gente percebe também, como tu mencionou, uma despreocupação com esse fazer historiográfico centrado na figura do documento, né? Porque quando eu falo, né, quando a gente fala que ele representa uma história do Instituto Histórico Geográfico, é uma história centrada no documento. E nesse Nossa Senhora do Desterro, a gente vê que, por mais que ele cite uma imensidade de fontes e jornais, muitos deles que a gente nem consegue encontrar, e muito provavelmente que fazem parte do acervo dele, né, que eu não sei como é que se encontra esse acervo ainda, né, a gente percebe o maior desprendimento quando ele fala com a gente em primeira pessoa. Ao mesmo tempo, né, que está narrando ali o acontecimento, ele faz essa transposição para falar com a gente da temática e puxar para a contemporaneidade. Então, a fala de Cabral sobre o fazer de história remete-nos particularmente ao seu último texto. Nele é possível perceber uma história mais fluida, livre do cânone da formalidade acadêmica. Então aqui, quando eu falei do Piazza, que vai fazer uma comparação, né? Piazza, ao traçar um panorama dos historiadores catarinenses, colocou Cabral no rol dos pesquisadores que deram uma visão integral do desenvolvimento da terra catarinense, diferente de outros historiadores, em especial dele, que havia iniciado uma revisão da história do Estado. Aí abre aspas, né? Palavras do Piazza. Não no sentido de demolir o que era apresentado, né? Falando dele, pelos vários estudiosos de história, mas de completar determinados quadros e preencher alguns claros. O ápice, fecha aspas, né? O ápice teria sido a criação do curso de mestrado em História da Universidade Federal de Santa Catarina. Diferenças à parte nesse momento, quero enfatizar a importância de Cabral à letra catarinense e querer desqualificá-lo por não possuir formação acadêmica, né, no caso do Piazza, de não possuir formação específica de historiador, só acentuou a importância de seus textos, né, do caso do Cabral. Em relação ao estilo narrativo de Nossa Senhora do Desterro, acredito que, como historiador, foi esse o único momento que Cabral desvinculou-se do estilo sisudo do Instituto Histórico, absorto ao documento e desvinculado do leitor. Aí, na segunda parte do texto, eu tento buscar algumas falas de historiadores, de jornalistas, que vão dar aval nos prefácios do Cabral, a obra desse Cabral, né, e de dizer o quanto ele foi importante e de dizer o quanto daquele texto ali que ele escreveu está sendo importante naquele momento. Então, justamente foram essas características acima mencionadas que foram aclamadas pelos críticos de Cabral. Passo a partir de agora a mencionar algumas dessas falas, que são historiadores, pesquisadores, jornalistas, que fazem parte do mesmo círculo intelectual frequentado por Cabral, ou seja, são seus pares. Acredito que a notoriedade de Cabral foi construída pela extensão de sua obra e pela legitimidade conferida pelo círculo intelectual contemporâneo à sua produção. O próprio Piazza, ao caracterizar a obra de Cabral em relação à historiografia catarinense, classificou, no seu entender, aos melhores textos daqueles desenvolvidos em espaços natos de historiador, como os arquivos. Nesse sentido, considerou 3 textos de Cabral, classificando-os como os mais bem elaborados. Os Açorianos, que teria resultado... Desculpa, esse é o Piazza? É o Piazza falando, tá? Os Açorianos, aí está falando dos Açorianos, que é um dos livros de Cabral, né? Os Açorianos, que teria resultado de dados obtidos em documentos e nos jornais. João Maria, interpretação da campanha do contestado, né? Falando do segundo livro. Produtos dos documentos existentes nos arquivos florianopolitanos. E Nossa Senhora do Desterro, que também teria sido edificada em decorrência da análise de fontes de arquivos e periódicos. Aí outro estudioso comentando uma obra do Cabral. Em 1938, na recepção do novo imortal Academia Catarinense de Letras, no discurso de saudação realizado por Otton Dessa,
Após saudar o então jovem intelectual Cabral, dessa destacou, sobre a publicação de Santa Catarina, História e Evolução, que havia sido publicada pela série brasiliana, coleção esta, que contava com obras de autores de renome nacional como Oliveira Viana, Roquete Pinto, Pedro Calmon, Visconde Tamay e Rui Barbosa. Segundo dessa, fulgurar em meio a esse rol de ilustres bastaria para dar ao vosso livro altos florais de nobreza e incluí-lo como de titular de nobre linhagem intelectual na velha nobiliarquia literária do Brasil. Já sobre o comentário de outro livro do Cabral, um livro de 72, na apresentação de As Defesas da Ilha de Santa Catarina, editado pelo Conselho Federal de Cultura e pelo Instituto Histórico Geográfico, Arthur César Ferreira Reis, presidente do citado conselho, exaltou mais uma vez as qualidades do pesquisador. De autoria de um dos mais atuantes historiadores brasileiros da atualidade, Oswaldo Cabral, que se especializou no exame do passado de sua terra natal, Santa Catarina, cuja história vem escrevendo à luz da melhor documentação e com uma fidelidade e segurança que o credenciam ao respeito e admiração de todos os brasileiros. Aqui em outro momento, já quando Jaime de Arruda Ramos, um jornalista da época, vai falar sobre a publicação de Nossa Senhora do Desterro. Ele fala o seguinte: não há em Santa Catarina arquivo, biblioteca, coleção de jornais ou alfarrábio, museu, sótão, caixote ou sim tratado de documentos antigos que Oswaldo Cabral não haja remexido ou estudado. De lápis em punho e espanadora tiracolo, o historiador os devassou um por um. Conheço-lhe o fichário bem organizado e as anotações catalogadas em tarefa exaustiva, e por isso admiro e invejo sua vocação dedicada, proclamando-o com o maior respeito como um autor responsável e honesto. Ainda o mesmo Garetti afirma que o estilo de Cabral colocou, abre aspas, sem demérito para os outros que labutam no mesmo ofício, é entre eles algo de venerável memória. Pode-se afirmar que o Oswaldo Cabral é nosso mais completo historiador, o que mais longe levou ao alcance de seu trabalho, interessando a sociologia, a história econômica, a história de costumes, a psicologia social do catarinense. Numa outra nota sobre o livro João Maria, Interpretação da Campanha do Contestado, é feito o seguinte comentário: podemos afirmar que o autor não só atingiu seu objetivo no livro, como o ultrapassou. Seu livro não servirá apenas a estudantes e professores, mas é indispensável em todas as estantes catarinenses, tanto do leigo como do estudioso do nosso passado, como obra de consulta obrigatória para espantar dúvidas ou nos orientar pelos intrigados labirintos da nossa história. Já bem recente, em 1996, o governo do estado de Santa Catarina, por intermédio da Fundação Catarinense de Cultura, instituiu um concurso de trabalhos sobre história e cultura catarinense. E o objetivo era distinguir anualmente obras inéditas de autores catarinenses. E era um prêmio, que foi intitulado Primeiro Concurso Estadual de Monografias Oswaldo Rodrigues Cabral. No folder do concurso se dizia o seguinte sobre o Cabral: foi distinguido com vários títulos e condecorações, tendo pertencido a inúmeras instituições culturais e científicas nacionais e estrangeiras. Produziu várias obras no campo da história e da cultura de Santa Catarina. Seus estudos constituem fonte de consulta obrigatória para tantos que irão conhecer o passado da nossa terra e da nossa gente.
Aí aqui já é uma análise que eu fiz, né? Sobre tanta gente falando sobre os escritos de Cabral. Já para tentar fechar. A importância dos escritos de Cabral, né, é indiscutível. Questiona o modo como esses textos são trabalhados, muitas vezes sem o devido questionamento, principalmente quando são copiados em apostilas, livros didáticos dedicados ao primeiro e ao segundo graus, como roteiro de propagandas e filmes. Isso aqui eu estou escrevendo na década de 90, né? Quando eu faço uma crítica a essa proliferação de Cabral sem o devido questionamento. Já numa visão de universidade federal, né, na história cultural, na escola dos análises. Né? É necessário questionar os textos produzidos por Cabral, enquadrando-os em determinado tempo e espaço de saber, percebendo como esses pesquisadores trabalharam as fontes e formaram enredos, selecionaram fatos e construíram e legitimaram uma versão da história. Ao problematizar a questão da legitimação, né, legitimação aqui no caso do Cabral, mas depois eu também trabalho particularmente com Piazza, procuro mostrar que através das vozes de competência, né, dos pares de Cabral, a obra de Cabral está envolvida num invólucro quase inviolado chamado autoridade, responsável pela edificação de monumentos históricos. Aqui, monumento histórico, já lembrando, citando o Legoff. Segundo Olé, uma análise da recepção deve levar em consideração a obra, a crítica, a edição e difusão, o público e a sociedade como um todo. Esta análise esteve voltada à recepção de alguns autores sobre os textos de Cabral. Desta análise, uma série de questões ficou em aberto, questões que, de todo, estou longe de resolver. O leitor mais atento perceberá que os comentários citados foram todos retirados das apresentações de livros. Apresentações como costumam ser laureadas. Aquele que comenta é amigo, mestre, orientador, tutor do autor. Afinal, quem escolheria estrangeiro a divagar na porta de entrada de seu texto? Estes são, em sua maioria, amigos, pares, especialistas, figuras de renome e autoridades. Escolhemos propositalmente tais críticos, entre aspas. A crítica e o autor fazem parte de um único corpo, pertenceram às mesmas instituições culturais. Como lembrou-nos Sertor, eles ajustam-se a uma ordem social da mesma forma como cada enunciado individual se produz em função das silenciosas organizações do corpo. Os comentários representam um contrato entre os autores. Surge daí, nesta coletividade, mais uma obra fruto e produto de um lugar de produção de conhecimento. Então, assim, esse foi o texto que eu apresentei, parte dele, né? É possível encontrar numa parte da minha dissertação. Mas, assim, aquilo que eu procuro destacar não só se tratando de Cabral ou se tratando de Piazza, mas, assim, mas pensando, né, nesse texto do Sertor, que eu gosto muito, esse primeiro capítulo da escrita da história, de pensar no lugar de historiador, né? Tanto Cabral como Piazza, que enquanto historiadores a gente pode dizer que eles são representantes de um fazer historiográfico do Instituto Histórico, ou nós aqui, né, eu não mais, mas tenho uma formação aqui na UFSC, a gente representa um espaço específico. Então, querendo ou não, a gente escreve, nossos textos, eles têm o aval dos nossos pares e representam uma instituição. E muitas vezes entram em confronto com outras instituições que não estão escrevendo deste mesmo modo. Mas, em parte, cada grupo desse está sempre, de certa forma, puxando para o seu lado. Né? Então, assim, quando a gente lê, né, Cabral,
a gente precisa ler Cabral, contemporizando Cabral, não só com o fazer historiográfico desses historiadores do Instituto Histórico, mas como o fazer historiográfico de um historiador, né? Piazza não ia gostar de me ver chamando o Cabral de historiador, principalmente agora, né, com essa luta toda para legitimar a profissão de historiador. Mas cada grupo representa a sua história e o seu momento específico, né? Então, para fazer uma leitura desse historiador Cabral, é preciso considerar muito, particularmente, esse Cabral médico que o professor apresentou para a gente. Assim, a fala dele do charlatão também é presente nos seus textos de história, e a gente percebe isso nas falas dos seus críticos, né, críticos entre aspas, quando consideram a importância dos seus textos, dando aval ao documento. Então, os textos do Cabral, eles foram reconhecidos pelos seus pares, porque a todo momento ele chama para os documentos, né? Então, ele foi um historiador, por mais que Piazza não tenha colocado ele na figura de um historiador de formação, mas ele tem esse instrumento primeiro do historiador do Instituto Histórico, que é trabalhar com a fonte primeira desse historiador tradicional, né? Tradicional como classificou o Burke, porque ele chama a todo momento esse documento. Então, ele chama esse documento porque ele, enquanto historiador, também não quer ser chamado de charlatão, né? Por mais que ele tenha considerado a história como um hobby, né? Um hobby que ele levou por toda a vida, é um hobby que ele leva muito a sério, né? Balizando todos esses seus textos, não foi por acaso que ele circulou no Instituto Histórico, com muito documento. Então, documento questionável, né? Porque a gente sabe que esse documento é sempre produzido por uma instituição, por um governo, mais que por uma história que ele representou, que é a história do Instituto Histórico e Geográfico, é o que balizou, né? E é o que deu fundamento à obra do Cabral. Essa é a minha fala.